Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio Pires. Eu quero contar um pouco da história da minha cura de 18 anos e 6 meses, 18 anos e 6 meses curado por Jesus, curado pelo Espírito Santo, de dependências de cocaína, álcool, maconha. Mas antes de dar esse meu testemunho que eu fui curado da noite por dia, eu não preciso de um remédio, não preciso de uma fazenda, eu só preciso ter um encontro com Cristo. Eu quero falar um pouco da ruptura familiar. Ruptura familiar, a palavra que Deus me deu desde ontem. Ruptura familiar, que começou ali, mais ou menos eu tinha 15 anos. 15 anos. Uma família muito disfuncional, a minha família era. Morava eu, o meu pai, a minha mãe e mais 3 irmãos. 2 irmãos homens e uma irmã mulher. E esses 2 irmãos homens, lá quando eu tinha 14, 15 anos, que eu morava na Cavalhada, atrás do Zafre, eu tenho 51 anos de Zona Sul. Lá atrás, esses meus irmãos, quando eu tinha 15 anos, eles já fumavam maconha. Então eu já tinha essa questão genética, hereditária dos irmãos. Nunca é, nada é por acaso. Então lá atrás, meus irmãos tinham praticamente 20 anos, eu tinha 15. E eu já vi eles fumando, eu já vi eles fazendo as falcatruas deles. E daí quando eu cheguei, mais ou menos ali com 23 anos, 24 anos. Ah, tem um detalhe. Tinha outra questão de hereditário, que era do meu pai. Meu pai, ele tinha dependência de álcool. Aí que eu entro na questão que era família disfuncional. Porque o meu pai, Carlos dos Santos, que ele era uma benção, ele era trabalhador, ele trabalhou 30 anos na civil, mas ele tinha a dependência dele, que era álcool. Ele era escravo do álcool. Ele não conseguiu ter um carro. Ele não conseguia me dar um beijo. Ele não conseguia muitas vezes me dar um abraço no meu aniversário porque ele era doente. Ele tinha uma doença que era a dependência do álcool e era a cerveja que meu pai bebia. Não era destilados, não era vinho, uísque, papapai, pipi. Não, era cerveja. E meu pai morreu por causa da cerveja. Os meus irmãos morreram por decorrência da drogadição. Ah, nenhum teve uma overdose, entendeu? Mas foi decorrência da drogadição que eles morreram. Eu estou com 51 anos, os meus irmãos, se eles estivessem vivos, eles estariam com quantos anos? Eles estariam com 59 anos. Eles morreram com 38, 39 anos. Por causa de quê? Das escolhas deles. A vida é feita de escolha. Mas eu tive a oportunidade de levar a palavra para os 3. De ter orado com os 3. Eu tive a oportunidade de levar um irmão meu para o centro de recuperação. Eu tive a oportunidade de fazer a oração para o meu pai aceitar Jesus, uma vez que eu fui buscar ele no hospital porque ele tinha caído bêbado. Então, muitas vezes a gente não sabe uma história de um dependente químico. A gente não sabe uma história porque que aquele cara está na rua lá, no Viaduto da Conceição, o lugar onde eu levo uma palavra, embaixo do Viaduto da Conceição, por causa de rupturas familiares. Rupturas familiares é uma palavra muito forte, uma ruptura, né? Mas daí, lá quando eu fui morar em Teresópolis, aonde estão? Hoje eu tô aqui em Teresópolis, no bairro de Teresópolis. Eu tô com a minha irmã Ive aqui, com meu irmão Rafael. Esse canal, Deus falou com a Ive para ela abrir esse canal, que é um canal para alcançar vidas. Esse é o nosso propósito, alcançar vidas. Quanto mais vidas serem alcançadas, mais esse canal vai se expandir. E quando eu cheguei ali em Teresópolis, com 23 anos, eu comecei a beber. Conheci uma galera do surf e eu não era nada do surf.
E eu comecei a tomar meu primeiro martini para ir para as festas. E eu não bebia até meus 23, 24 anos. Para ir para as festas. Do Teresópolis, lá no na José Bonifácio, que eu esqueci o nome. Colégio Militar. Faz muitos anos isso. E ali depois daquelas primeiras bebidas que eu comecei a beber, mas vamos lá, né? Eu já tinha um histórico de maldição hereditária lá da minha família. E daí eu fumei o primeiro beck, eu me lembro aonde e com quem que eu fumei o primeiro beck. Me lembro até a casa. E meus primeiros porre. E ali começou a jornada, sabe de quem? Que o inimigo botou um apelido em mim, que era o Marcinho do Reggae. 23, 24 anos, eu era o Marcinho do Reggae. Eu era um cara que era um, digamos, sabe, vocês já ouviram falando essa palavra, eu era uma chave de cadeia. Era bem magrinho, tinha um black, tinha só um cavanhaque aqui, ó. E ali eu comecei a trajetória da minha drogadição. Quando eu via lá os meus irmãos fazendo lá na cavalhada, eu pensei que eu nunca ia usar. Porque eu já tinha os exemplos que eles andaram só para trás. E daí eu comecei a fumar. E daí eu transformei ali só reggae, maconha, só reggae, maconha, só reggae, maconha, só reggae, maconha. E festa. Aí eu fui para cocaína. Eu fui para a cocaína. Com 24 anos, eu dei meu primeiro teco. Eu cheirei pela primeira vez para ir para as festas, para não ficar bêbado. Aí começou a dependência. Aí eu comecei a ficar escravo, porque toda semana eu tinha que cheirar cocaína. Toda sexta-feira eu tinha que cheirar cocaína. E quando comecei, conforme todos os dependentes começam, era só para ir para as festas, para não ficar bêbado. Mas depois não era só na sexta-feira. Já era de repente na quinta, já era no domingo. E daí eu usava aquele produto. E daí o meu caráter ficou completamente deformado. Daí eu já não ia trabalhar. Daí eu já começava a mentir. Aí eu começava a enganar todo mundo. Porque um dependente químico, ele engana até ele mesmo. Até ele mesmo ele engana. E dali pra frente eu fiquei acorrentado na cocaína, na maconha e no álcool. E esse irmão aqui que está comigo aqui do meu lado, hoje, a gente fazia muita festa junto. E hoje a gente prega o evangelho junto. E ali, eu não conseguia sair daquela escravidão. Eu não conseguia sair daquela escravidão. E teve um dia que eu cheguei para minha mãe e falei que eu tinha uma dependência química. Mas a minha mãe não tinha como me ajudar. Até que em agosto de 2006, eu cheguei numa igreja. E eu tive um encontro com Cristo. Só que antes de agosto de 2006, esse meu amigo Rafael, ele já estava me rodeando. Eu estava dando uma curva nele. Porque eu ainda estava com caráter deformado. Eu era um 171, eu enganava as pessoas. E ele ficou me convidando, eu falava pra ele assim, não, tô legal, tô no pagode, só na cerveja, papapá. Mentira. Eu tava aprisionado na cocaína. Aprisionado na cocaína. E ele já estava firme com Cristo. Aí, quando eu passei mal no inverno de 2006, que eu me lembro que estava 8 graus, 9 graus, eu tinha tomado muito vinho. Eu tinha gastado todo o meu PIS. Que na época o PIS, bota lá, há 18 anos atrás, o PIS era uma média de R$400. E eu tinha gastado todo o meu dinheiro desse meu PIS, cheirando cocaína e tomando vinho. Ali, eu tava só com o meu dedinho. Tava só com o meu dedinho assim, ó. E o diabo louco pra me matar. E aquela vez, o diabo tentou me matar. Ele tentou me matar. Porque nessa vez que eu gastei os R$400, eu tive quase uma over de tanto vinho e cocaína. Eu fui pra casa de um amigo meu, que é o Cláudio, que hoje também conhece a palavra de Deus, se converteu.
Eu passei mal e falei para ele, se eu morrer, tu diz pro meu filho que eu amo ele. O meu filho tinha 3 anos de idade. Naquela época ele poderia ter ficado órfão se Deus não tivesse um plano na minha vida. Mas só que Deus tinha um plano na minha vida. Tu que tá me escutando aqui, Ele tem um plano na tua vida. Ele tinha um plano na minha vida. E Satanás, ele não conseguiu me matar. Tu que é um dependente químico que tá me olhando aí hoje. Muitas vezes quando eu cheirava cocaína eu ficava assim, ó, olhando para trás. Quem é que tava atrás de mim? Sabe quem é que tava atrás de mim? Na Avenida Teresópolis aqui, era o diabo. Querendo me matar. Mas não me matou. Porque daí eu procurei esse meu amigo Rafael em Teresópolis, que era o cara que usava comigo. Saía comigo. Ele era os caras do reggae. Era eu com o meu black, ele com o cabelo dele estiloso, e a gente dava show de reggae. Mas a gente tava com vazio no coração. E esse vazio só era preenchido com a cocaína, com álcool e com mulheres. E com sexo. Aí eu procurei ele. Rafael, não aguento mais, eu quero conhecer esse Jesus. Ele foi lá na Juca Batista, onde eu morava. Ele fez uma oração comigo lá na Juca Batista. Naquele quarto onde eu muito chorei. E numa terça ou numa quarta-feira eu fui numa célula, que era grupos familiares. Ali naquela célula, eu fui tocado por Deus. Ali na Cascatinha, perto da 0 hora. Ali naquela célula, na Cascatinha, eu tive já o primeiro toque que Deus me deu. E depois ele já me levou no culto. E ele começou a me discipular. Ele começou a andar junto comigo. Tu que está começando uma caminhada com Cristo, tu precisa ser discipulado por um líder. Tu precisa ser discipulado por um pastor, uma pessoa que tu confie. Tu precisa ser discipulado. Porque se eu não tivesse sido discipulado, eu não teria a maturidade espiritual que eu tenho hoje. Não existe cristão avulso. Não existe cristão que vai se alimentar só pela internet, não. Hebreus é claro que devemos congregar numa igreja que tu se sinta bem. E ali começou a minha cura. Quando eu cheguei naquela igreja Bola de Neve em 2006. Eu recebi a cura. Por que eu recebi a cura? Porque aqui nessa palavra linda e maravilhosa aqui, ó, que é a palavra que Deus me deu de Lucas 5:31, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessito de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Tu tá doente aí me olhando? Lucas 5:31. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Ele curou o meu amigo Rafael, ele curou a minha amiga Ive. Ele me curou. Eu era um doente desgraçado. Eu não conseguia viver sem mulher. Eu não conseguia viver sem sexo. Até isso, Deus me curou. Eu fiquei 5 anos esperando a minha esposa. Sexo é de Deus, amém? Mas com uma pessoa só. Uma pessoa só. Porque o nosso templo é o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso usar o templo para fazer sexo com várias pessoas. Eu vim para os doentes, não para os sãos. E nessa trajetória, esse cara aqui, o Rafael, ele me pegou pela mão. Eu num deserto. Saí do ramo de promotor de vendas, porque eu fazia muita falcatrua dentro desse ramo, desviava produto de dentro dos mercados. Eu era conhecido como Marcinho Falcatrua de dentro dos mercados. Hoje os promotores de vendas me pedem oração. E no deserto ele me pegava, pagava um X, ia lá, comprava um negocinho pra mim, me dava uma camisa. A mesma semente que ele plantou na minha vida, isso eu lembro e eu faço hoje com as pessoas quando eu tenho condições de semear na vida das pessoas, de acompanhar aquela pessoa, de ir lá orar por ela na casa dela. E depois, dali pra frente, 2006, aí começou as tragédias. 2008, 2009 morreu meus 2 irmãos. Aí eu venho novamente pra célula, porque na célula tava me dando um respaldo, eu tava sendo discipulado, eu tava com o Rafael que me pastoreava.
Porque vinha um bombardeio familiar. Hoje eu tenho uma leitura, hoje eu tenho um discernimento claramente que era o inimigo tentando paralisar a obra que Deus tinha na minha vida. Mas eu tinha a leitura, eu tinha o discernimento que todos que estavam morrendo era consequência das escolhas deles. Porque com 19 anos eles começaram a se drogar, os meus 2 irmãos. E com 48, 49 eles morreram. Teve um deles que os últimos dias dele foi aqui na Costa Lima, onde estamos aqui. Os últimos dias do meu irmão, o Adilson, foi aqui na Costa Lima, numa casa abandonada. Mas eu fiquei em paz, sabe por quê? Eu fiquei em paz porque eu levei o Adilson para o centro de recuperação. Eu levei a palavra para o Edmilson dentro do cárcere. Então eu fiquei em paz porque eu fiz a minha parte. Eu levei a palavra para o meu pai. A única que teve uma morte que foi uma fatalidade da vida foi a minha mãezinha. Minha mãezinha pegou câncer no pâncreas. Ela durou 8 meses. Mas ela se converteu. Ela cantava louvor dentro do hospital da Santa Casa. Ela largou os outros deuses, as outras religiões e seguiu somente a Jesus. Mas sabe o que mais me alegra? Não tem nada escrito, tá tudo aqui na minha cabeça. O que mais me alegra é que ela viu o filho dela mais novo convertido. Porque os 2 irmãos não deu tempo. Mas ela viu o filho dela mais novo convertido. Eu era o caçula. E eu tive a oportunidade de orar com ela naquele hospital. Eu tive a oportunidade de orar por todos aqueles que partiram da minha família. E tu que está escutando esse vídeo, vendo esse vídeo, tu pode ter a oportunidade de dar uma felicidade para tua mãe ainda. Está com alguma dependência de álcool, de droga. Dá tempo ainda de dar felicidade. Eu dei o tempo de dar uma felicidade para minha mãe. E eu nunca mais tive vontade. Por isso que essa palavra de Lucas 5, 31, 32 tá gravada no meu coração. Eu não tive mais vontade. Eu fui curado pelo médico dos médicos. A ciência nunca vai entender. Um psiquiatra nunca vai entender. Um psicólogo nunca vai entender. Como que um cara que usou 10 anos, 11 anos, não precisou de uma quetiapina, não precisou de um carbolítio, não precisou de um risperidona, que são remédios hoje que pessoas com problema mental, problemas com dependência química tomam. Não precisou. Ele nunca vai entender. É porque ele é o médico dos médicos. Ele confunde a medicina. Não estou dizendo que a gente não deve procurar medicina. Deve. Eu já tive situação da minha família que eu tive que procurar medicina. Mas é medicina e fé. Medicina e fé. Fé e medicina. A gente deve agir com essas 2 armas. E dali pra frente, Deus, ele começou a me usar em outra passagem que Deus me deu hoje pela manhã. Diz assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aleluia, labachuri cantarabassou. Foi para isso que ele me libertou, Isaías 61, e hoje ele me usa para fazer isso. Vocês estão entendendo meu testemunho? Que lá atrás eu vim de uma família disfuncional, com ruptura, com irmãos drogados, com irmão preso, com pai polícia, e hoje ele me leva para fazer essa obra. Em presídios, em fase, em clínicas, viaduto da Conceição, hospitalar, porque essa palavra está sobre mim. De Isaías 61. Essa aí para mim é um carro-chefe. Isaías 61 sobre a minha vida, sobre o meu chamado. Ele me leva agora para libertar aqueles que estão no cativo, presos, porque eu fui preso um dia. E tudo que eu tô falando para vocês, eu não escutei, não me falaram, eu vivi. Eu sou um milagre vivo. Eu nunca tive recaída da cocaína. Eu nunca tive recaída do álcool, eu nunca tive recaída da maconha, eu nunca tive recaída do furto. Furto? Nunca roubei, nunca assaltei de mão armada. O furto é porque eu trabalhava de promotor de vendas da Parmalat, da LG, Sabonete France. Tô falando pra vocês lá 2011.
E eu comecei a desviar produtos de dentro do mercado onde eu trabalhava. Para quê? Para sustentar meu vício. Por quê? Porque eu estava com meu caráter deformado de um dependente químico. Eu não ia falar isso, mas Deus mandou eu falar agora. Porque eu fui curado. E quando a gente é curado, a gente não tem problema nenhum em falar. Porque eu fui curado. Eu não volto mais para o Egito. E sabe o que Deus me fez? Deus me colocou 2 meses no ramo de promotor de vendas novamente para fazer Nestlé. E embaixo daquela parreira, isso que eu estou falando para vocês, 2007, embaixo daquela parreira que eu estava fazendo de promotor da Nestlé, estava cheio de quê? Mac 3, protetor solar e desodorante. Eu não peguei nada e eu não comi nenhum ovo. Eu não comi um chocolate naquela Páscoa. Por quê? Porque a palavra de Lucas 5:31 já estava se cumprindo na minha vida. Eu já estava curado. Eu já estava curado. Meus irmãos, esse é um breve testemunho do que Deus fez na minha vida em 18 anos e 6 meses. Mas por que tu fala 18 anos e 6 meses? Porque em 6 meses o diabo podia ter me matado aqui nesse bairro de Teresópolis. O diabo podia ter me matado dentro de uma Conceição, dentro de uma Cruzeiro do Sul, dentro de uma Tuca, porque eu tenho 51 anos Zona Sul. Eram os locais onde eu ia pegar o produto. Por isso que eu falo 18 anos e 6 meses. E eu vou contar. Eu vou estar com meus 80 anos bem, falando, saudável. E vou falar os meses que eu estou limpo. Porque os meses, Jesus conta os meses que eu estou limpo. E Jesus, ele quer te curar. Jesus, ele não quer uma religião contigo, porque a religião afasta o homem de Deus. Jesus, ele quer um relacionamento contigo. Pega essa chave. Porque no momento que tu tem um relacionamento com Jesus, tu consegue falar com pessoas de outras religiões. No momento que tu consegue ter um relacionamento com Cristo, tu consegue levar a palavra para qualquer pessoa. Mas no momento que tu vira um religioso, crente, dentro de igreja, só igreja, não. Tu precisa ter um relacionamento com Cristo. Porque senão tu não consegue dar um testemunho. Então, compartilha esse canal da minha irmã Ive para pessoas serem alcançadas por Jesus Cristo, que me curou há 18 anos e 6 meses. Esse é o tema desse vídeo. Fui curado por Jesus há 18 anos e 6 meses. Deus abençoe a tua vida. Um abraço.